Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Estou aqui com você para mais um vídeo, para mais um momento especial da Palavra de Deus. Eu tenho certeza que hoje Deus tem um recado, uma palavra extraordinária do céu para a tua vida, porque assim como já falou comigo, certamente vai falar com você também neste momento, aonde quer que você esteja, que você possa ser abençoado por esta palavra neste momento, em nome de Jesus. Já quero convidar você para ser um proclamador da palavra de Deus, que você possa compartilhar com os seus irmãos aí, para que eles possam também ser alcançados por esta palavra e receber aquilo que Deus tem para cada um deles, em nome de Jesus. Seja um abençoador, seja um proclamador da palavra de Deus, assim você vai estar ajudando no ministério, você vai estar ajudando o meu chamado e certamente Deus vai te honrar em nome do Senhor Jesus, tá bom? Que você possa ser um canal de bênção em nome do Senhor Jesus. E hoje Deus nos levou a uma palavra muito específica para esse tempo, porque verdadeiramente os tempos não estão fáceis. Os tempos não estão fáceis, portanto Deus ainda tem usado seus profetas, Deus ainda tem usado seus canais de bênção na face da terra. E hoje Deus nos tem uma palavra, Deus tem uma palavra para você, porque certamente vai falar com você em nome do Senhor Jesus. E esse texto é um texto bastante conhecido, tenho certeza que você já ouviu os pregadores pregar esta palavra por aí, em algum lugar, em alguma igreja, mas certamente hoje Deus tem um recado diferente para você em nome do Senhor Jesus. E esse texto, essa história, este rema, encontra-se lá no livro de 2 Reis, no capítulo de número 4. Quero que você acompanhe na sua Bíblia, porque certamente vai marcar este momento aí na tua vida em nome do Senhor Jesus. 2 Reis, no capítulo de número 4, a partir do versículo 1, nós encontramos uma das histórias mais fantásticas, um dos momentos mais especiais na vida de um profeta. Porque certamente Deus usa um canal, Deus usa um vaso de honra para verdadeiramente ser profeta na face da terra. E essa história e este momento verdadeiramente é apenas um exemplo daquilo que o Criador é capaz de fazer na vida daqueles que amam a sua palavra. E diz assim o texto da palavra do Senhor, 2 Reis, capítulo de número 4. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e ponha à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchiam. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma outra vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto do azeite. Louvado seja o nome do Senhor. Verdadeiramente, amados, esta é uma palavra muito especial, porque de fato estamos diante de uma palavra muito especial para esses dias, muito especial mesmo, porque na história do profeta Eliseu, este foi um dos momentos mais especiais, onde ele liberou uma palavra para esta mulher. Verdadeiramente, neste tempo, no tempo em que esta palavra foi lançada, uma viúva não tinha valor nenhum. Verdadeiramente, naquele tempo, uma viúva valia menos do que um cachorro. E assim, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo aquilo que o profeta mencionou para ela, ela toma uma decisão. A Bíblia nos diz que o profeta falou para ela: vai, pede vasilha aos teus vizinhos.
Isso me parece ser algo muito estranho, porque de fato uma história que nos remete a uma coisa que não faz muito sentido. Mas a coisa mais interessante é que esta mulher, ela simplesmente obedeceu à voz do homem de Deus. Sem questionar, sem retrucar, ela simplesmente obedeceu à voz do homem de Deus. E é verdade que quando nós retrucamos na palavra, quando nós não aceitamos a verdade da palavra, nós sofremos as consequências. Mas essa história, ela nos mostra que esta mulher, verdadeiramente, ela ouviu a palavra do profeta e ela fez conforme ele ordenou. Então nós podemos ver o resultado da obediência que gerou a esta mulher e seus filhos. É verdade que nesse tempo, volto a dizer, uma viúva não tinha valor, mas para Deus havia um valor incomparável. Mas uma das coisas mais impressionantes que me leva a compreender esse texto é que esta mulher, ela chega diante do profeta, ela apresentou suas queixas diante do profeta. Mas o que é mais importante e interessante é que esta mulher, mediante ao que ela tinha perdido, ela perdeu o seu marido, que no caso era ajudante do profeta, era alguém que caminhava com o profeta, e esta mulher perde o seu marido. Mas o que me chama muito mais a atenção é que ela se achega ao profeta. E quando ela se achega ao profeta, ela apresenta a sua queixa. Mas a queixa que ela apresenta não é uma queixa da morte do seu marido, não é uma queixa do que ela perdeu. Mas a queixa que ela vai apresentar ao profeta é uma queixa sobre aquilo que está sobre as suas mãos. Se você compreender o rema desta palavra, no versículo 1 nos diz o seguinte: uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Olha só, amados, esta mulher, ela não veio apresentar a queixa do seu marido, mas ela veio apresentar a queixa dos seus filhos. Ela se apresenta ao profeta para dar queixa sobre aquilo que estava nas suas mãos. Porque o seu marido já passou, o seu marido já morreu, mas o que ela tinha nas mãos agora era o seu filho, eram os seus filhos, e estes filhos ela queria cuidar. Então ela apresenta ao profeta a sua queixa, que seriam os seus filhos. É verdade que muitas pessoas, muitos homens e mulheres de Deus, muitos crentes em Deus, se achegam a Deus para apresentar a Deus aquilo que elas perderam, e esquecem de apresentar aquilo que elas têm em suas mãos. E talvez essa história possa se comparar com a minha ou com a sua história. E que talvez você se achegue a Deus nesses dias, você tem falado com Deus simplesmente da morte, simplesmente da doença, simplesmente de coisas que você perdeu. Mas essa história nos leva a compreender que esta mulher, ela chega diante do profeta e o que ela apresenta não é a queixa, não é o relato da morte do seu marido, mas ela apresenta os seus filhos. Ela apresenta a situação dos seus filhos. Olha, os credores vieram para levar os meus filhos embora. Então a Bíblia diz que o profeta de Deus, ele se levanta e dá uma ordem para esta mulher. Porque o profeta entendia, sendo usado por Deus, ele compreendeu que o que aquela mulher tinha nas suas mãos era algo muito precioso. E que agora ela iria fazer um sacrifício, ela teria que fazer algo para segurar o que estava em suas mãos. Deixa eu abrir um parênteses para você aqui nesta palavra. Quantas vezes você tem chorado por aquilo que você perdeu? Quantas vezes você chora por aquela pessoa que passou na tua vida, que passou na tua história, mas mesmo assim, anos depois, você continua chorando por isso? Sabe, eu aprendo muito com essa história, que verdadeiramente esta mulher, ela poderia estar apresentando ao profeta o problema do teu marido, o problema que ela tinha acabado de perder o seu marido, que era ajudante do profeta. Mas não, ela chega diante do profeta e apresenta uma queixa diferente. Sabe, amados, talvez seja isso que você precisa fazer. Pare de chorar por aquilo que passou. Pare de chorar por uma pessoa que um dia esteve na tua vida e que se foi. Sabe, nós temos que compreender isso, que aquilo que foi, foi. Agora é hora de viver o extraordinário, é hora de viver o novo de Deus, é hora de experimentar coisas novas, porque Deus tem coisas novas para os seus. E esta mulher, ela chega diante do profeta e apresenta a queixa dos seus filhos, porque vinham os credores para levar eles embora. Então o profeta apresenta uma solução. Deus apresenta uma solução para a tua vida. A solução é Jesus. A solução é a palavra.
A solução é você entregar os teus problemas nas mãos do Senhor. A solução é você parar de apresentar o que passou e apresenta o que você tem nas mãos. E a pergunta que o Senhor te faz hoje: o que você tem nas suas mãos? Você tem um pouco de azeite? Você tem um pouco de farinha? Então pega tudo isso, apresenta ao Senhor. Certamente Ele vai multiplicar e você será abençoado. Essa história nos leva a aprender coisas extraordinárias. Que verdadeiramente o Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é aquele que cuida dos seus filhos. Assim como a história desta mulher marcou a história deste profeta, certamente Deus tem algo bom, Deus tem o extraordinário para a tua vida. Que você possa ser abençoado. Que verdadeiramente você faça como esta mulher. Não apresente as queixas do que passou, mas apresente o que você tem nas mãos. Se você tem um chamado e esse chamado está paralisado, apresenta ele a Deus a si mesmo. Se você tem um filho, esse filho está nas drogas, está na prostituição, apresenta ele a Deus. Se você tem um marido que está com problemas, apresenta isso. Se você tem um casamento que está meio balançado, apresenta isso. Que certamente Deus vai dar uma solução. Deus mostrará uma saída, porque assim como esta mulher, Deus mostrou uma saída. Deus tem uma saída para mim, Deus tem uma saída para você. Que verdadeiramente essa história possa ser um reflexo daquilo que Deus quer fazer na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Que você aprenda com essa história. Que verdadeiramente, se você ainda tem um pouco de azeite, certamente Deus vai multiplicar. Tenha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Que Deus te abençoe e que você aprenda muito mais com esta palavra. Leia a palavra de Deus, aprenda, ouça o que Deus tem para te dizer nesses dias. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, aonde quer que você esteja. Um beijo no teu coração. Até o nosso próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço. Deus abençoe.